E aí pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um conceito que é bem simples, mas interessante na termodinâmica, né? Que é esse conceito da lei zero. Deixa eu começar a falar de leis da termodinâmica de verdade agora. E a primeira lei, na verdade, não é a lei 1, é a lei 0. Eu falo que isso parece até coisa de quem programa em Python, né? A indexação começa pelo 0, não começa pelo 1. Mas a lei 0 ela é uma lei fundamental também e fácil de ser entendida, né? Que ela simplesmente diz o seguinte: se você tiver um corpo que está em equilíbrio térmico com o corpo B, o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e esse corpo B tem equilíbrio térmico, e esse corpo A também tem equilíbrio térmico com o corpo C, quer dizer que B e C também estão em equilíbrio térmico. Foi basicamente apresentado por essa figurinha que eu desenhei aqui. Olha só, você tem um A que tem equilíbrio, um A que tem equilíbrio com B, e A que tem equilíbrio com C, B e C também tem equilíbrio. Isso é lógico, né? A gente consegue entender uma coisa dessas, é bem simples, né? Assim, de poder entender essa lógica. A gente lembrar de que as temperaturas, pressões, qualquer coisa que a gente tenha é sempre uma abstração. Né? Elas não são reais, elas se dão em função de uma abstração nossa do movimento das partículas e moléculas que existem na matéria. E se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual é a temperatura do bebê que está sendo medida aí agora com esse termômetro, a gente não sabe exatamente. Como é que a gente faz para saber a temperatura do bebê? A gente coloca um termômetro nele, esse termômetro vai entrar em equilíbrio com o bebê, e através do equilíbrio térmico que tem do termômetro com o bebê, a gente vai saber qual que é a temperatura do bebê. O real é que a temperatura do bebê a gente nunca sabe. A gente sabe sempre a temperatura do componente, né, termômetro bebê, porque os dois estão em equilíbrio térmico e o termômetro é feito de um material que não vai alterar tanto a temperatura do bebê. Não é um termômetro gigante, né, que vai ficar puxar, acabar tendo uma capacidade térmica maior que a do bebê. Tem que ser pequeno, coloca ali, ele simplesmente pega essa temperatura e entra em equilíbrio sem alterar tanto. Mas a realidade é essa, a gente nunca sabe a temperatura de nada por si só, porque os nossos sistemas de medição entram em equilíbrio com algo. Então a gente sabe por causa disso. Mas é uma lei zero fundamental, acho que todo mundo consegue entender ela muito facilmente, por isso que esse vídeo aqui é muito curto, mas ela é fundamental para a gente conseguir entender os próximos passos. Essa ideia de que as coisas, estando em equilíbrio, vão ter a mesma temperatura. Isso vai incluir que várias outras coisas, né, se tiver dois processos ali, dois sistemas em equilíbrio, esses sistemas em equilíbrio eles vão estar em equilíbrio com várias outras propriedades. A temperatura está em equilíbrio indica que energia interna tem equilíbrio, indica que entropia tem equilíbrio, indica que outras propriedades todas entraram em equilíbrio também. E isso aí é fundamental para a gente conseguir resolver esses problemas que tem justamente mudança de estado chegando ao equilíbrio, beleza? Então fica aí essa aula rápida só para entender. A próxima aula começa a pegar, a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica.